Deus abençoe os ouvintes da Rádio Itaí, já está conosco. Deus abençoe os irmãos da live, que está desde o começo também. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jonas capítulo 1, quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Jonas capítulo 1. Se nós pudermos ler, você diz amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia ou a sua maldade subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um vento, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e deitou e dormia um sono profundo. Verso de número 6. E o mestre do navio, chegando-se a ele, e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Verso de número 10. E então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Verso de número 15. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar sua fúria. Repete comigo o verso 15. E lançaram Jonas, vamos melhorar, e lançaram, ou melhor, levantaram. Você não está ligado não, né, irmão? Está vendo? Verso 15, vamos lá. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Amém? Amém ou não? Amém. Fecha seus olhos, por favor. Espírito Santo, nós vamos ouvir sua palavra. Eu te peço que o Senhor tenha a total liberdade para falar conosco. Nós queremos ouvir a sua voz. Senhor, se for preciso, o Senhor, como Jonas, nos lançar para que as tempestades se acalmem. Nós estamos aqui para sermos confrontados, estamos aqui para ser tocados,
Meu Pai, que nós não seja o Jonas que esteja dentro do barco causando tempestade na vida de outro. Em nome de Jesus, fala com a sua igreja. Nós queremos ouvir a sua voz. Se assenta e aplaude a Jesus. Eu fico grato por essas palmas, mas se for para Jesus, pode ficar melhor. Meus irmãos, minhas irmãs, acabamos de fazer a menção de um texto muito conhecido da igreja. Todos os pregadores, a maioria deles, pregam sobre Jonas. Todos nós conhecemos a vida desse profeta. Se eu puder dar um tema na minha mensagem da noite desse dia, o meu tema seria: um homem que preferiu a morte do que obedecer. Um homem que preferiu a morte do que obedecer. Quando eu olho para esse homem chamado Jonas, o profeta Jonas foi o primeiro profeta transcultural do Antigo Testamento. Olhamos para os outros profetas que já havia profetizado às nações estrangeiras, como Isaías, Amós e Amós. Mas Jonas foi o primeiro a ser enviado especificamente a um povo estrangeiro. Olhamos para Jonas. Jonas morava numa cidade próxima a Nazaré ou na Galileia. Jonas profetiza no reinado de Jeroboão II, o rei que teve o reinado mais longo e próspero do reino do norte. Deus ordena Jonas a ir à cidade de Nínive e clamar ou proclamar sobre ela, ou proclamar contra ela o seu pecado, porque o pecado daquela cidade havia subido até o céu, já havia chegado até as narinas de Deus. Nínive era a maior. Nínive era a maior e a mais populosa cidade. Era uma cidade fortemente cercada por muros de quase 30 metros de altura. Essa cidade, os muros dela tão largos que 2 carros apareados andavam por cima dos muros da cidade de Nínive. A cidade ela tinha cerca de 1.230 torres, aonde os sentinelas guardavam esta cidade. Era uma cidade onde ficava sentinelas que vigiava de dia e de noite esta cidade. O Império Assírio, nós
percebemos que o Império Assírio era cruel com os povos que eram conquistados. A cidade de Nínive estava cheia de sangue. O resultado de sua violência imposta aos povos cativos. O sangue jorravam pelas ruas de Nínive. E é nesse contexto, me preste atenção, por favor. É nesse contexto de maldade, atrocidade, que Deus fala com Jonas. Agora Deus ordena a Jonas ir a esta cidade violenta e clamar contra ela a sua maldade. Quando Deus ordena a Jonas, o profeta se dispôs, mas para fugir de diante da face do Senhor. Jonas, ele desceu de sua cidade até um porto de Jope. Ali ele encontra um navio que está com destino para Tarsis, a última região ocidental conhecida na época. Foi para lá, para Tarsis. Ficava no fim do mundo. Ali as pessoas nunca havia ouvido falar de Deus. Quando eu abro a Bíblia, se você puder abrir Isaías capítulo 66. Quando eu olho e percebo esta verdade, o profeta Isaías, ele diz, capítulo 66, Isaías 66, 19. O Senhor havia falado com Isaías, e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações a Tarsis. Deus já havia falado com Isaías. As pessoas dali não conheciam Deus, não haviam ouvido falar de Deus. Jonas, ele foge do caminho da obediência a Deus. E quando Jonas decide fugir, ele decide desobedecer a ordem de Deus. Deus manda uma tempestade atrás de Jonas. Deus o manda para Nínive. Ele decide desobedecer uma ordem divina. Ele prefere morrer do que obedecer à voz de Deus. Mas quando ele decide fugir, Deus o persegue. Eu repito, quando
Jonas decidiu fugir, Deus o persegue. E talvez nós vamos encontrar na mensagem de hoje. Talvez alguém esteja fugindo, tentando fugir porque ninguém foge. Deus está te perseguindo. Eu sei que ficou silêncio, mas essa é a verdade. Deus está te perseguindo. Essa prova, esse deserto é Deus te perseguindo. Porque você tem fugido. Não vou falar que está fugindo, porque tentou fugir. E Deus está te perseguindo. Jonas, ele foge do caminho da obediência. E Deus manda a tempestade ir atrás dele. Ele foi descoberto no porão do navio e identificado como culpado da trágica tempestade. Deus o declarou culpado. Era Deus dizendo: eu estou contra ti num tribunal. Eu repito, é Deus olhando para Jonas e dizendo: eu estou contra ti no tribunal. Ele foi achado no porão, dormindo. Os marinheiros declaram culpado da tempestade. Era Deus dizendo por meio dos ímpios: você é o culpado dessa tempestade. Vamos fazer uma análise da nossa vida? Será que o culpado dos problemas que está acontecendo entre nós, será que não somos nós? É Deus nos levando para um tribunal onde Ele é o juiz e advogado ao mesmo tempo. Ele foi descoberto. No porão do navio foi identificado como culpado da trágica tempestade. Ao ser interrogado, quando os marinheiros interrogam Jonas, ele confessou ser hebreu. E ele confessa que ele teme o Deus Criador. A verdade que quando Jonas é interrogado, ele confessa ser hebreu. Ele confessa temer a Deus, o Criador. Verdade, a sua teologia era ortodoxa. Segundo, mas a sua vida estava errada. Repito, você não entendeu? A teologia de Jonas era ortodoxa, mas a vida dele estava errada. Era ortodoxo de cabeça, mas era herege
na conduta. Será que não somos nós? Será que nós também não identificamos com a história de Jonas? A nossa teologia é ortodoxa, mas a nossa vida está errada. Ou nós somos ortodoxos de cabeça, mas herege na nossa conduta. A sua teologia não governava a sua vida. Os pagãos, olha para cá. O texto diz que os pagãos invocavam os seus deuses. Mas Jonas não orava ao Deus verdadeiro. Você viu? Os ímpios oram ao Deus deles. Mas Jonas não orava ao Deus verdadeiro. Se você não entendeu, eu repito. A conduta dele é conduta de herege. Porque a vida dele estava errada. Quando ele decide fugir, ele está errando. Quando ele decide desobedecer, ele está errando. Ele confessa que é servo, é temente ao Deus Criador, mas não ora. Mas foge. Os pagãos invocavam o seu Deus, mas Jonas não orava ao Deus verdadeiro. E a minha pergunta a você é: você está orando ao Deus verdadeiro? Será que estamos orando a um Deus verdadeiro? Jonas estava pronto a ser lançado do navio, mas não se dispôs a obedecer. E eu não vou ficar pedindo para dar glória. Jonas, eu repito, ele está pronto a ser lançado do navio do que obedecer. Ele está pronto, ele está disposto a ser lançado do navio, do que dizer: eu me arrependo, eu decido te obedecer, Deus. E a minha pergunta a você, talvez a minha mensagem seja interrogativa hoje. Está disposto a ser lançado do navio ou a obedecer? Eu pergunto de novo. Você está disposto a ser lançado do navio ou a obedecer? Verdade. Jonas preferiu a morte do que a obediência. Jonas preferiu a morte do que a obediência. Esse é um retrato desta geração, que preferem morrer do que obedecer. Jonas fez a opção pela morte. Deus preferiu preservar-lhe a vida. Jonas
preferiu, ele optou pela morte, mas Deus optou preservar-lhe a vida. Deus estava perseguindo Jonas. E talvez Deus esteja te perseguindo até que você volta para o mesmo caminho e o mesmo propósito. Pastor, eu estou sofrendo. É Deus te perseguindo, é Deus querendo você de volta no caminho. Pastor, eu cantava, não canto mais. Eu adorava, não adoro mais. Eu obedecia, não obedeço mais. Eu levantava a mão, não levanto mais. Porque as provas vêm, é Deus te perseguindo para você voltar a adorar. Quando você voltar a adorar, opta para obedecer ou vai ser lançado fora do pá. Aleluia. Às vezes Deus não vai mandar um ímpio para perseguir a gente, às vezes Ele mesmo persegue. Às vezes, pastor Zé Roberto, Deus não vai botar alguém no seu calcanhar para pisar e te ferir. Às vezes Ele mesmo te persegue com a sua tempestade. Eu sempre carrego esta frase, e toda vez que eu vou falar, vocês já sabem. Deus te fere, mas Ele não te perde. Deus estava olhando para Jonas, dizendo: Jonas, eu te firo, mas eu não vou te perder. Você decidiu desobedecer, mas eu vou te ferir, mas eu vou te trazer para o propósito. Eu vou te trazer de volta para a minha presença. Eu vou te trazer de volta a obediência. E se tem alguém que está entendendo esta palavra, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Deus nos persegue para nos trazer ao seu propósito. Jonas, ele preferiu a morte do que a obediência. Olha para quem está perto de você, me ajuda a pregar. Diga para ele, não seja Jonas que opta pela morte do que a obediência. Obedece que você vive. Obedece que você vive. Obedece que você vive. Obedece que você vive. E eu vou ficar aqui até alguém entender. Obedece que você vive. Obedece que tu é restaurado. Obedece que tu será avivado. Obedece que Deus vai te levantar com glória. Obedece que Deus vai te encher da glória dele. Se tem alguém nesta noite decidido comigo, levante a mão. Porque enquanto você decide, Deus te renova. Deus te renova. Deus te renova. Quem está disposto a obedecer, levante a mão e adora Ele. Vem comigo no glória. Só quem decidiu obedecer para viver nesta noite recebe a glória do eterno. Jonas preferiu a morte do que a obediência. O que você decide, a morte ou a obediência? Jonas, ele fez a opção pela morte, mas Deus preferiu lhe preservar a vida. Se você decidir fugir, Deus quer te preservar a vida, porque Deus não é homem. Deus, por mais que Ele deveria nos matar, Ele nos preserva a vida. Você poderia estar morto agora, mas Deus decidiu preservar a sua vida. Os teus filhos poderiam estar mortos, os teus sonhos poderiam estar mortos, mas Deus preferiu dar vida. Deus preferiu dar vida.
Ai, eu já ouvi línguas estranhas para ali abaixo, ó. Eu já ouvi alguém falando em mistério com Deus nesta noite. Oh, glória a Deus, vem no glória, vem no glória, vem no glória. Quem decide, aleluia, desobedecer, Deus decide preservar a vida. Jonas decidiu desobedecer e morrer, mas Deus disse: eu não vou te matar, mas eu vou te preservar a vida, mas o meu projeto será cumprido, almas serão alcançadas através da tua vida. Eu estou sentindo uma glória de Deus dentro dessa casa. Cadê os crentes que falam em línguas estranhas? Cadê os crentes que é cheio do Espírito Santo para adorar a Deus agora? Aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Quando nós observamos esta verdade, Jonas, ele foi compelido a obedecer. Anunciou o juízo de Deus a Nínive, mas ele não se alegrou com o arrependimento dos ninivitas. Eu repito, Jonas foi compelido a obedecer. Ele não queria, Deus o forçou. Ai, Jesus, você não entende o negócio dele. Ele não queria, Deus o forçou. Sabe quando a gente fala, irmã, eu não quero, mas Deus te leva. Eu não aguento, mas Deus te leva. Eu não vou com a cara dela, não vou com a cara dele, mas Deus te leva. Esse povo é ruim, esse povo não presta, mas Deus te leva. Jonas vai, anuncia o juízo, mesmo que com raiva, mesmo que não querendo, ele vai cumprir o projeto de Deus, o propósito de Deus. Deus poderia ter pegado outro profeta, matado o miserável que já queria morrer mesmo. Matasse ele, resolvia o problema, mandava outro. Não é fácil assim? Se eu não quiser, só Deus me matar e bota outro. É, não é? Saul não queria obedecer, Deus falou assim: eu pego Davi e põe. Davi obedeceu. Não era fácil? É só matar. Se quer morrer, morre então. Quer obedecer? Não, então morre. Ele vai com raiva, e a mensagem de Jonas é pregada, e o único profeta na Bíblia que pregou para uma nação inteira, e a nação inteira, começando do rei, se converteu. Uma pregação. Ele pregou com raiva, mas pregou. Jonas estava desviado, mas ganhou uma cidade inteira. Porque quem não obedece é desviado. Só pode. Ele não, gente, quem já leu todos os 4 capítulos do livro de Jonas? Quem já leu? Quem não leu, lê para você ver depois. No capítulo 2, ele está dentro do ventre do peixe. Ele ora depois que está lá dentro.
O peixe vai, corta a curva e volta e joga ele lá na cidade, onde é que ele tem, no capítulo 3. Ele entra dizendo: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Não gastou 40 dias, um dia de pregação, todo mundo estava lá de saco na cabeça, rapou a cabeça, está todo mundo de joelho, chorando. No capítulo 4, Jonas está debaixo de um pé de amoreira. A amoreira cresceu, Deus fez ela crescer. Jonas está debaixo dizendo: morre povo, morre povo, morre povo, morre povo. Morre miserável, morre, mata logo Deus, mata logo. A gente não faz essa oração assim de vez em quando? Mata isso aí, Senhor, mata. Mata ela, mata ele. Ou se converte, Deus te mata. Aí Jonas está assim: não converte não, mata logo, mata. Eu estou esperando aqui, é o juízo. O juízo Deus falou que vai fazer. É aquele pregador que só quer o juízo, né? Só que aí Jonas esqueceu que Deus agrada de um coração contrito e aquebrantado. Quando o povo rapa a cabeça, nem as crianças de peito mamou naquele dia, nem as galinhas comeu milho, nem os porquinhos deitou na lama esse dia. Todo mundo jejuou. Uma nação inteira de joelho e o camarada dizendo: morre, morre, mata logo, mata logo. E Deus olhou e disse: não vou matar não. Aí eu te pergunto, olha para cá, Deus não falou que iria destruir? Por que Deus não destruiu? Era fácil, ele mandou pregar, por que não destrói? Simplesmente porque o povo decidiu obedecer se o profeta não obedece. O ímpio, pastor Zé Roberto, obedeceu a mensagem que foi pregada. Mas o teólogo, o conhecido Ananias, não obedece. Deus tem que mandar tempestade atrás dele para ele ir. E mesmo assim ele não vai. Ele prefere ser jogado do navio e morrer do que obedecer. Mas Deus prepara o peixe e leva ele. Você não quer, mas eu te levo. Deus poderia ter pegado Jeremias, Deus poderia ter pegado Ezequiel, Deus poderia pegar Amós, Deus poderia pegar Joel, Deus poderia pegar Abacuque, Deus poderia pegar Naum, Deus poderia pegar Zacarias, Deus poderia pegar Oséias, Deus poderia pegar Eliseu, Deus poderia pegar Jeremias, mas Deus não pegou. Será que era só Jonas de profeta? Não. Mas quando Deus quer cumprir o propósito, ainda que eu não queira, Ele cumpre, porque a obra é dele, a obra é dele. Se você não quer fazer, Deus tem quem faz. Mas depois não fica reclamando da tempestade que Deus vai mandar atrás de você. Depois não fica dizendo: eu estou na prova, estou na luta, minha família está doente, meus filhos estão doentes, minha mulher está doente. É porque enquanto você não decidir se posicionar diante da presença de Deus, Deus te persegue. Deus vai te perseguir até você entrar no caminho certo, até você entrar no caminho certo para fazer a obra dele. Deus nos persegue. Jonas, ele anuncia o juízo de Deus a Nínive, mas ele não se alegrou com o arrependimento dos ninivitas. Ficou irado porque o povo ninivita se humilhou e ele ficou desgostoso. Ficou bicudinho, igual tem uns crentes que vêm para a igreja. Fica de bico. Ai, Jesus. Biquinho. O povo está caindo de joelho e ele está de biquinho, ciúme.
Esse povo tem que morrer, matou tanta gente. Deus falou que ia matar e não mata. Está de bico. Enquanto ele está bicudo, Deus está salvando vida. Enquanto ela está bicuda, Deus está salvando vida. Enquanto o profeta não se alegra, Deus está salvando vida. Ele fica desgostoso com Deus, por quê? Porque Deus exerceu misericórdia e não trouxe juízo à cidade. Jonas desejou a morte para si, ao ver os seus potenciais inimigos a salvo, perdoados. E tem crente assim, quando Deus perdoa o inimigo dele, ele fica bicudinho, bicudinha. Não, fulano tinha que morrer, mas Deus decidiu salvar e dar vida para ele. Ele ficou triste com a convenção dos seus ouvintes. Ele aborreceu-se até a morte por causa do estrondoso sucesso de sua missão. Irmão, a gente já fica alegre, o pregador já fica feliz da vida, quando pela graça e misericórdia, Deus o usa, ele apenas só usa. Agora, quando uma alma se salva, o pregador já bota um sorrisão. Esse camarada aqui, ele não se alegra por uma nação inteira que caiu de joelhos. Ele está desgostoso, ele está triste. Ele prefere morrer do que se alegrar com a salvação desta nação. O seu contragosto, com o seu contragosto, a mensagem de Jonas surtiu o mais esplêndido resultado na história. Os profetas falaram, eu ganhei 100 almas. Jonas falou, ganhei uma nação. Se Zacarias chegasse e falou, eu converti todo mundo no cativeiro. Jonas olhava e falou, eu fui em Nínive, ganhei a cidade inteira. Mas ele não vem trazendo esse relatório. Ele está desgostoso. Ele está com raiva. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Enquanto ele quer a morte, a cidade está de joelho e Deus está derramando graça sobre ela. Eu repito, se você não entendeu. Enquanto você está desgostoso, tem gente recebendo graça. Jonas está emburradinho e Deus está derramando graça. Jonas está querendo a morte, Deus está derramando vida. Jonas está querendo desobedecer, mas Deus está querendo obediência de uma nação rendida aos seus pés, dizendo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, e a graça de Deus emana do céu sobre uma nação inteira. Uma cidade inteira volta-se para Deus por causa da mensagem de um homem desviado. Jonas, ele vai reclamar de Deus.
E ele justifica os motivos de sua fuga frustrada. Jonas fugiu não porque era covarde. Ele fugiu porque ele sentia incapaz para tão grande obra. Ele não era covarde. É porque era o único profeta que sairia da nação de Israel para outra nação. Você já viu os pregadores de hoje como é que fica bobinho quando vai para um país aí pregar? Posta, faz vídeo, está andando de avião. Só que Jonas não quer. E se naquela época tivesse YouTube, o que mais? WhatsApp, o que mais? Facebook. Se Jonas quisesse, ele postava e dizia: biquinho, partiu Nínive. Interceda aí. Agenda aberta. Só que ele não quer. Ele não vai. Ele fugiu não porque era covarde, porque ele se sentia incapaz para a missão. E quantos de nós nos sente incapaz de certas posições que Deus nos coloca? Eu não sou capaz de pregar. Eu não sou capaz de abrir culto. Eu não sou capaz de reger. Eu não sou capaz de evangelizar. Eu não sou capaz para essa função. E Jonas se sentiu incapaz. Mas ele decidiu, por causa da sua incapacidade, ele foge. Quando, na verdade, ele deveria orar. Pegou não? Quando Deus te dá uma missão, Ele se encarrega de o capacitar para tal missão. Se Deus mandou, é porque Deus sabe do potencial. Tem Isaías, que é potencial, é chegado de rei, é um príncipe. Tem Jeremias, tem Ezequiel, que é filho de sacerdote. Tem Amós, o boiadeiro, cultivador de sicrômoro. O cara tem 7 visões só num capítulo só. Tem Daniel, tem Sadraque, Mesaque e Abednego, que poderia ir, já está acostumado com outra terra. Sair de Jerusalém, Babilônia, para ir para Nínive, era um pulo. Mas eu vou sair de Nazaré, da Galileia, para ir para Nínive? Não dá não, eu sou incapaz. Deus olha para ele e Deus o força aí. Jonas reclama de Deus. Os motivos de sua fuga frustrada, fugiu não porque era covarde. Ele não era covarde igual a gente. Às vezes nós somos até capazes, mas o que falta em nós é coragem, porque somos covardes. Fugiu não porque se sentia incapaz para tão gigantesca obra. Fugiu não porque duvidava do poder de Deus. Ele não duvidava, ele sabia que Deus era misericordioso para os perdoar. Ele fugiu porque ele conhecia a Deus o suficiente para saber que ele era misericordioso e tardio em irar-se. O motivo da fuga de Jonas: ele sabe que Deus pode perdoar uma nação ímpia, pecaminosa, e ele foge para não ir lá, porque ele sabe, se ele for, Deus vai mudar o cenário.
Primeiro, Jonas não tem misericórdia. Jonas não tem empatia. Ele prefere ver as almas descer para o inferno do que levar a bondade de Deus para esse povo. Fugiu porque ele sabia que Deus voltar-se-ia para os ninivitas se esse se voltasse para ele. Esse é o motivo real da fuga de Jonas. E a minha pergunta a vós: por que você está fugindo? Eu sei que o silêncio tomou conta do auditório. Vou reformular a pergunta: por que você está fugindo? Não entendeu? Por que você está fugindo? Fugindo da oração? Fugindo do compromisso? Fugindo do pastor? Fugindo da regente? Por que você está fugindo? Não vou falar fugir de Deus porque ninguém consegue. Tem muita gente fugindo da responsabilidade. Jonas fugiu porque ele sabia que se ele fosse e pregasse os ninivitas, voltasse para Deus, Deus os perdoaria. O profeta estava querendo morrer porque os ninivitas estavam querendo viver. Ele quer morrer porque o seu inimigo está dizendo: eu quero viver, eu quero vida. Ele quer morrer porque tem alguém gritando assim: socorro. Ele quer morrer enquanto tem alguém dizendo: me ajuda. Ele quer morrer. Eu vou ficar aqui até alguém entender. Ele está dizendo: eu quero morrer, eu não quero viver. Enquanto alguém está dizendo: me perdoa. Eu reconheço que eu pequei. Eu reconheço que eu sou pecador. Enquanto ele está dizendo: eu quero morrer, tem alguém dizendo: eu quero viver. Eu quero viver. Enquanto tem gente querendo morrer, tem gente querendo viver. Ora bacandalabaxande candalabaxandaraia. Quantos querem viver nesta noite? Quantos querem viver nesta noite? Levante a mão se você quer viver. Enquanto você quer morrer, tem alguém que quer viver. Se você quer viver, Deus quer te dar vida. Mas não seja Jonas. Não seja Jonas. O profeta estava querendo morrer porque os ninivitas estavam querendo viver. Olha para essa pessoa e pergunta para ele: você é ninivita ou você é Jonas? Eu sei que vai ficar difícil. Enquanto isso, pergunta que eu bebo água. Eles não falam, pastor Zé. Tem gente que prefere. Eu prefiro ser ninivita do que ser Jonas. E a minha pergunta é: você é ninivita ou você é Jonas? Eu peco, eu erro. Os ninivitas não tinham conhecimento de Deus e Jonas tinha.
Quando os ninivitas ouvem a mensagem, ele fala: nós nunca ouvimos isso. Porque por mais que nós somos Jonas, nós somos rebeldes, desobedientes. Deus fala: não vai, você vai. Deus fala: não entrega, você entrega. Deus fala: não fala, você fala. Deus fala: não foge, você foge. Os ninivitas não. Quando Jonas entrega a mensagem, eles não pensam duas vezes. A voz ecoa lá no palácio do rei. O rei faz um decreto, um abaixo-assinado. A partir de agora, todo mundo de pano de saco. Ninguém come, ninguém bebe, ninguém entra e ninguém sai da cidade. Ai, já desceu uma revelação. Eita, gente, ninguém sai, ninguém entra, mas Deus olhou do céu e disse: eu desço. Ninguém sai, ninguém entra, nem o Jonas vai sair. Fecha os portões. Todo gado não come, não bebe água. E o Jonas vai entrar debaixo do pé de amoreira e está dizendo: vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo, o sol está queimando, rachando. Aí Deus desce lá de cima e diz: eu vou dar uma passada no meio desse povo. Está todo mundo com a cara no pó. Criança de peito, com a cara no pó. Os pais, eu imagino a oração dos ninivitas: perdoa-nos, perdoa-nos. E o rei, perdoa-me. Imagina os sacerdotes de Nínive: nós pecamos. Imagina as crianças chorando, dizendo: perdoa-nos, perdoa-nos. Aí Deus não consegue ficar lá em cima. Deus diz: eu vou ter que descer lá em Nínive. Eu vou ter que passar um arrastão, cobrindo-os com o meu sangue, com a minha graça. Eu vou ter que passar por lá para perdoar. Dos teus pecados não me lembro mais, das tuas iniquidades não me lembro mais, porque os pecados de Nínive naquele momento, quando Jonas pensa que eles morrem, Deus vai dar vida, Deus vai perdoá-los. Jonas estava querendo morrer, porque os ninivitas estavam querendo viver. Jonas está irado porque Deus abrandou a sua ira. Jonas está ardendo em ira porque os ninivitas estão fugindo da ira vindoura. Jonas está bravo. Para a gente encerrar e orar. O livro de Jonas termina com uma exortação de Deus a ele, com o silêncio gelado. Enquanto os ninivitas estão bradando, porque a voz de Deus ecoou nos ouvidos dele, agora Jonas está querendo ouvir a voz de Deus e não ouve. Meu irmão, ouve a voz de Deus enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo que tu vai querer e não vai ouvir. Deus tem falado nesta igreja, mas tem gente que tampou os ouvidos e o silêncio de Deus está congelado nos ouvidos deles.
Em Nínive o povo está bradando com a voz de Deus. Tem cântico, tem louvor, tem adoração. A voz de Deus ecoa. E Jonas está debaixo do pé de amoreira que secou e o sol queimando a cabeça. E talvez ele dizia: fala, mas Deus está calado. Talvez ele dizia: eu quero ouvir a sua voz. É só uma analogia minha, mas Deus está calado. Ele já tinha a palavra para ser pregada e ele pregou. Ele só deveria orar pela mensagem e ele não orou. Ele quer justificação porque Deus justificou o ímpio. Ele quer resposta porque Deus decidiu perdoar e Deus não lhe fala nada. Nós não sabemos se Jonas se dispôs a obedecer em vez de continuar insistindo em morrer. O texto não fala. Se Jonas decidiu obedecer depois disso, o texto acaba. E não fala se Jonas continuou vivendo. O texto não fala mais nada sobre ele. A razão desse desfecho é porque essa resposta deve ser dada para mim e para você. Qual é a resposta? Você decide morrer ou obedecer? Querido, a resposta é para mim e para você, não é para Jonas. Repito. A resposta não é para Jonas, é para mim e para você. Por quê? Jonas está entre nós. Você está aí? Eu estou dizendo que Jonas está aqui, no culto com a gente. Qualquer um de nós aqui, do altar, das irmãs, dos jovens, na nave da igreja, ouvindo em casa, é um Jonas. Ele está entre nós. Olha do seu lado que você vai ver um Jonas aí. Não olhou não? Jonas está entre nós. Olha para essa pessoa e fala: Jonas está aqui. Mas como nós vamos identificar o Jonas? É ele que tem que se achar. Deus está procurando Jonas no barco. Você está aí? Jonas está entre nós. Aliás, ele está dentro de nós. Você olhou para todo mundo, né? Achou que ia pegar. Mas Jonas está aqui. Tem um Jonas dentro de cada um de nós. Vocês achou que nós ia achar só um Jonas aqui, mas tem muitos Jonas aqui nessa noite. Ele está entre nós, mas ele está dentro de nós. Você nunca ouviu isso, né? Hoje você está ouvindo. Querido, eu vou ir mais longe. Jonas mora debaixo da nossa pele. Ele não só está dentro de nós, mas ele mora na nossa pele. Você está aí? Fecha a cara não, porque você é Jonas. Eu também sou Jonas.
Ele está debaixo de sua pele. Ei, ei, ei. Olha para mim, por favor. O coração de Jonas está assim no nosso peito. Tum, 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 tum. O coração de Jonas bate no nosso peito. Você está sentindo o coração de Jonas batendo aí? A gente descasca o coitado do Jonas, esquecendo que o coração dele está aqui, ó. Vou mais longe. O sangue de Jonas corre em nossas veias. Nervoso, irado, impulsivo, não perdoa, prefere a morte do que obedecer. Nós temos o DNA de Jonas. Nós somos Jonas. Cabe-nos o ônus dessa decisão. Não é Jonas que tem que, o Jonas da Bíblia, que tem que decidir, é o Jonas Ezequias. Que tem que decidir arrepender e viver ou desobedecer e morrer. Ele preferiu a morte do que obedecer, mas eu decido arrepender e viver do que desobedecer e morrer. Cabe você hoje, fica de pé, por favor. E aí, Jonas? Jonas, acorda, dormente. Acorda. Ou, Jonas, acorda. Acorda, dormente. A embarcação está quase afundando, acorda. Tem gente morrendo, acorda. A obra está precisando, acorda. Ô Jonas, não é hora de pendurar a capa. Ô Jonas, não é hora de sair do altar. É hora de se levantar e gritar num alto e bom som: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Você decide fugir ou obedecer. As crianças falam, mas o velho não falou. Você decide obedecer ou morrer. Você vai voltar a trabalhar hoje? Pregar hoje?
orar hoje, ou você vai continuar na tempestade? Ou você prefere ser lançado para fora do barco e continuar do jeito? Você que decide. Mas eu decido ficar no barco, obedecendo. Quantos querem ficar no barco, mas obedecendo? Jesus disse para a igreja de Laodiceia, o que ele diz? Ele olha para a igreja de Laodiceia e diz, conheço as tuas obras e sei que tu não é quente nem frio. O problema não era nem ser quente nem frio. Ou você é quente ou você é frio. Mas porque você não é nem quente nem frio, eu vou te vomitar. Amém? Eu vou te vomitar, porque você não é quente e nem frio. Você não decide, você não sobe e nem desce. Você está no meio termo. E isso me dá náusea. Se você olhar o contexto, a água de Laodiceia, ela chegava em Laodiceia morna, ninguém bebia daquela água. Jesus usa aquele contexto da água morna para dizer, me dá náusea, essa igreja me dá náusea. E Jesus disse, aconselho-te que você compre de mim colírio para ungir os teus olhos. Porque se você não abrir a visão, tu vai perecer. Se você não decidir mudar de rumo, tu vai perecer. Coloque a mão no seu coração. Que relógio está certo? Tá não, é? O meu é 9h10. Que lá está 9h15, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. E eu bem achando que eu adiantei hoje. Fica de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Ore a Deus. Fale com Deus. Eu já preguei, eu vou deixar você orar. Ore. Fala, Senhor, eu não quero ser Jonas, que quer ver o mal, quer ver a morte. Eu não quero morrer, eu quero viver. Eu não quero perecer, eu quero viver. Eu decido obedecer do que a morrer. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua face. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa tocar no coração desta igreja. Não queremos ser como Jonas, ainda que o seu coração bate dentro de nós. Não queremos ser um homem que preferiu morrer do que obedecer. Nós preferimos, ó Pai, viver. Nós preferimos obedecer do que morrer. Senhor Deus, venha operar em nós tanto o teu querer quanto o efetuar. Deus abençoe esse ouvinte de casa, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa jovem. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, esse ouvinte de casa, que todos de igual modo sejam abençoados. Em nome de Jesus a igreja diz. Em nome de Jesus a igreja diz. Pode aplaudir a Jesus.
Quem recebe essa palavra? Então glorifica a Deus e essa palavra também, né? Isso, pode glorificar, pode glorificar. Eu quero fazer uma pergunta, se tem alguém para aceitar Jesus ou voltar para Jesus hoje. Isso vale para quem está em casa. Você que está afastado e deseja voltar para Jesus. Tem alguém que quer fazer um compromisso com Deus? Eu acho que todo mundo aqui é crente. Mas você que está em casa, Deus falou contigo. Você quer voltar para Jesus? Tem alguém? Você que está em casa, deseja fazer uma aliança com Deus? Deixa nos comentários. Nós iremos orar por você. Não tem ninguém? Podem aplaudir e exaltar Jesus. Deus abençoe os irmãos da live. Deus te abençoe. Vocês que curtiram, compartilharam, compartilha essa mensagem. Continua compartilhando. Que Deus abençoe vocês.